apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Seja exaltado o Senhor Jesus, o nosso Deus e o nosso Pai, e o Senhor das nossas vidas. Graça e paz, igreja aqui em Santo André. Pega na sua Bíblia e vamos fazer comigo uma oração, uma confissão de fé. Pegue na sua Bíblia, feche seus olhos e digam: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e acredito que ela não voltará para o Senhor vazia. Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz, e para a tua glória, no poder do Espírito Santo, ela me será revelada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus pelas suas vidas. Graça e paz a você que me assiste no YouTube, no Facebook, a você que me assiste agora ao vivo no Facebook aí, você que me assiste no nosso site graçaapostolado.com, você que me assiste no YouTube, olha, se inscreva no nosso canal, Ministério Graça Apostolado. Dá um link aí, dá um joinha, é um joinha que fala, né? Clica um joinha aí. Se inscreva no nosso canal, Ministério Graça Apostolado. E toda vez que tiver um vídeo, você vai receber a notificação aí no seu computador ou no seu celular, tá? Se inscreva no nosso canal, Ministério Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Quem recebe? Levanta a mão direita. Anjos estejam ao seu favor nessa noite e que o Espírito Santo manifeste a glória de Deus em sua vida. Amém? Glória a Deus. O que é redenção? Escreva isso no seu caderno e abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos 3. O que é redenção? A nova aliança fala de redenção. A velha aliança falava de uma promessa, que haveria uma redenção. E a nova aliança diz que já houve essa redenção. O que é redenção? É o tema do apostolado de hoje. Romanos capítulo 3, quem já achou, diga amém. Romanos 3, 21, acompanha comigo na sua Bíblia. Aliás, me dá alguém aqui minha Bíblia, que eu vou usar aquela Bíblia ali, por favor. Alguém me pega aquela Bíblia. Eu vou usar essa Bíblia, obrigado. Essa aqui é uma Bíblia católica, versão Edições Paulinas. E hoje eu vou usar essa. Eu estou com duas Bíblias aqui, na verdade 3, mas eu vou usar duas para ir comparando, para que todos vejam que a palavra de Deus, a Bíblia, é a mesma. E há até alguns versículos, por isso que eu tenho várias traduções, para que nós possamos comparar, né? Romanos capítulo 3, quem já achou, diga amém. Verso 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora quer dizer, na graça, nessa nova aliança, Romanos 3, 21, mas agora se manifestou sem a lei. Circule na sua Bíblia, sem a lei. Diga, sem a lei. Diga, se manifestou sem a lei. Romanos 3, 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Em outras palavras, se manifestou sem a lei a graça de Deus. Em outras palavras, se manifestou sem a lei Jesus Cristo, que é a justiça de Deus, que é a graça de Deus. Romanos 3, 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram na lei
e destituídos, segundo a lei, estão da glória de Deus. E são, segundo a graça, justificados gratuitamente pela sua graça. Olha o assunto aqui, ó. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, na graça, nesta nova aliança, há uma redenção em Cristo Jesus. Na verdade, Cristo Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que em João 14 ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele estava dizendo? Eu vos representarei diante do Pai. Está claro ou não está claro? Não é um pastor, não é um apóstolo, não é um profeta, não é uma igreja, não é um ministério. Cristo Jesus é o nosso, Hebreus 3, sumo sacerdote. Hebreus 3:1, nosso apóstolo, o sumo apóstolo, o nosso pastor, o nosso rei, o nosso Senhor. E a Ele, por favor, que Ele merece sempre. Então, Romanos 3, versículo 24, diz claramente que nós somos justificados sem pagar nada, gratuitamente, pela graça de Deus. Diga, Abba Pai. Diga, eu fui justificado gratuitamente. Você vê que nós viemos das igrejas da lei, todos nós viemos. E a Bíblia é a mesma. Você que veio da Assembleia, você trouxe sua Bíblia que você usava na Assembleia. Você que veio da Batista, da Universal, da Quadrangular, você que veio do sistema religioso, você trouxe a Bíblia é a mesma. Você que era católico, a Bíblia é a mesma. Estou com a Bíblia católica aqui. O que muda é que para nós as palavras são vivas. Nós damos valor às palavras. Por exemplo, em Romanos 3:24, no sistema não se enfatiza. Ninguém fala. 24, que fomos e somos justificados gratuitamente pela sua graça. Olha o 24, pela redenção, sublinha na sua Bíblia, pela redenção que há, do verbo haver, de existir. Sublinha aí, ó, pela redenção que há em Cristo Jesus. O assunto de hoje, o que é redenção? Abre a sua Bíblia, agora eu vou ler na Bíblia Católica, Romanos capítulo 8, verso 23. E você compara aí. Romanos 8. Quem já achou, diga amém. Eu vou comparar nas duas. Está aqui, ó. Romanos 8, 23, na Bíblia Vida. E Romanos 8, 23, edição pastoral, edições Paulina, Bíblia Católica. Romanos 8, 23. E não só elas, mas também nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também nós gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bíblia Católica. Na Bíblia Vida, Romanos 8, 23. Não só ela quem? A terra. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Na Nova Aliança, o apóstolo Paulo falou sobre 2 tipos de adoção. Nem todos entendem isso ou nem todos sabem. Diga comigo, 2 tipos de adoção. Se você ver na página do lado, Romanos 8, olha lá, ó, Romanos 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus aqui, você vê que em Romanos 8, 29, ele está com o nosso irmão mais velho, entre aspas, né? Filho em maiúsculo. Esse é um mistério da soberania de Deus. Jesus, ao mesmo tempo que é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Jesus é Pai, Criador, Ele é Filho, Salvador, porque a salvação é nele, e Ele é Espírito. Ele mesmo habita em nós. Não é outro que habita em nós. Ele mesmo. Alô, Jesus habitando em nós, não se fala Jesus. Jesus habitando em nós se fala Espírito Santo. Quem entendeu?
Então a Bíblia fala, veja comigo Efésios 1, depois de Romanos 8. Hoje eu tenho alguns textos para ler, por isso que eu estou mais rápido. Veja em Efésios capítulo 1, sobre dois tipos de adoção. Efésios capítulo 1, quem já achou, diga amém. Olha lá, Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção. Então, aqui é um tipo de adoção. Que tipo de adoção que é essa que Paulo está falando em Efésios 1:5? A adoção para ser filho em Cristo. Já em Romanos 8, ele fala da adoção do nosso corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Dois tipos diferentes. Quer comparar? Compara aí Romanos 8, por favor. Compara Romanos 8 com Efésios 1. E vai marcando no seu caderno aí. É muito importante você ter esse estudo e esse entendimento. Romanos 8, verso 23. Olha lá, ó. A última linha do verso 23. Aguardando a adoção. Ué, como aguardando a adoção, se Efésios 1:5 diz que nós já fomos adotados por Jesus Cristo? Porque são dois tipos de adoções diferentes. Ou seja, Efésios 1:5, fomos adotados em Cristo. Quem é adotado se torna filho. Então, espiritualmente, filho de Deus. Digam, nós gentios também somos filhos de Deus. É Efésios 1:5. Agora, Romanos 8:23, olha Romanos 8:23. Aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso aqui é outro tipo de adoção. Aqui já está dizendo que quando você morrer, 1 Tessalonicenses 4, na volta de Jesus, então os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. Quem está lembrado do texto? E os que estiverem vivos serão arrebatados. Então é desse tipo de adoção que ele está falando. Levante a mão e diga, já fomos adotados no Espírito e aguardamos a adoção do nosso corpo. Interessante, você sabia que tanto o nosso espírito como o nosso corpo vão para o paraíso? Só que não esse corpo aqui que você está vendo. 1 Coríntios 15 diz que será um corpo celestial. Coríntios 15, todos serão o quê? Transformados. Num abrir, no piscar de olhos. Paulo está falando do quê? Do arrebatamento. Isso vai acontecer no arrebatamento. Na volta de Jesus, os que morreram em Cristo... Pastor, um dia me perguntaram, se já morreu, já enterrou, os bichos já comeram, como é que vai ressuscitar? Vai ressurgir? Fala para o seu irmão, Deus é poderoso. Lembra do vale dos ossos secos? Que Ezequiel falou? É mais ou menos assim. Isso é o poder de Deus, é um mistério. Pastor, mas o bicho já comeu, meu avô morreu faz 30 anos, e daí? Quantos anos faz que Moisés morreu? E ele aguarda a ressurreição, você sabia disso? Davi, quantos anos faz que Davi morreu? Na volta de Jesus, esses corpos vão ressuscitar. Por isso que não existe reencarnação. Por quê? O que diz a falsa teoria da reencarnação? Que a pessoa nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Bom, como é que ele nasce e morre várias vezes se ele só tem um espírito? Um espírito, se ele nasce e morre 10 vezes, um espírito para 10 corpos. Na ressurreição, de qual corpo será aquele espírito? Imagina a briga. Não, esse corpo é meu. Não, esse aqui é o meu. Esse é o meu. Um espírito para 10 corpos? Só quem entendeu. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, eu estou com as duas Bíblias abertas. 1 Coríntios 1, versículo 30. 1 Coríntios 1. Vou ler a Bíblia Católica. Está aqui. Para que todos vejam que a Bíblia é uma só. Pastor, mas a Bíblia Católica tem Macabeus. Primeiro Macabeus. Eu não vou ler Macabeus, abençoado. Pode ter até 1 Coríntios, 1 Santos, 1 Palmeiras, 1 São Paulo. Eu não vou ler. O que me interessa é a graça de Deus que está aqui. Amém? Eu já preguei a graça com a Bíblia do Testemunho de Jeová. Alguém lembra?
Testemunho de Jeová não prega a graça porque não quer. Porque a Bíblia Testemunho de Jeová fala que Cristo é o Senhor e que nós somos salvos pela graça. Então, se fala, eu pude pregar nela. Como a Bíblia Católica também fala. Ô pastor, você me lendo a Bíblia Católica, você, apóstolo em graça, pregando com a Bíblia Católica, isso me faz entender que o Papa tem a Bíblia e não fala, e não ensina, e não prega, e não mostra. Aí a culpa não é minha. Quem entende? Aí já não é comigo. Pastor, mas você está usando a Bíblia Católica? Mas o padre podia falar. Podia e deveria falar. Mas o bispo deveria falar. A intenção é te mostrar que a Bíblia é uma só. Os que não falam porque são mal intencionados. Quem está entendendo? Eu vou ler na Bíblia Católica. 1 Coríntios 1, verso 30. E do mesmo vencerdes vós, o que sois em Jesus Cristo, o qual nos tem sido feito por Deus. 1 Coríntios 1, 30, na Bíblia Católica. Sabedoria e justiça e santificação e redenção. O assunto hoje, o que é redenção? Ainda não falei o que é. Estou só te mostrando que a Bíblia fala sobre redenção. Há uma redenção em Cristo Jesus. Essa redenção não é em você. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não parte de você. Existe uma redenção. Eu não sei nem o que é redenção. Então eu já vou ler logo, vai. Abre em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios, capítulo 1, deixa a Bíblia aqui aberta. Efésios 1, confere comigo. Versículo 7. Efésios 1, agora eu vou mais devagar. Primeiro eu queria te mostrar alguns textos. Efésios 1, versículo 7. Diga comigo bem forte. O que é redenção? Olha Efésios 1, 7. Nele, diga comigo, em Cristo. Nele temos o quê? A redenção. Pastor, nem sei o que é isso. Eu tenho uma coisa que eu nem sei o que é. Pastor, eu tenho. Está escrito ali, Efésios 1, 7. Nele temos. Então eu tenho, mas eu nem sei o que é isso. Aliás, isso que a Bíblia chama de redenção faz parte de todas as bênçãos que Deus te abençoou. Você, Efésios 1:3, Deus te abençoou com todas as bênçãos. Você é salvo, você é liberto, você é justificado, você é santificado, você tem a vida eterna, você tem o Espírito Santo, você tem a redenção. Você está aperfeiçoado, você tem anjos em seu favor. Abençoado, quando você recebe a graça, você que me assiste, quando você recebe a graça, você recebe um pacote de bênçãos que Deus te deu, e a maioria você nem sabe, nem conhece, nem sabe para que serve. É igual um carro, é igual uma Porsche, uma Ferrari. Pastor, eu sempre andei de Fusquinha na Igreja da Lei, hein? 35 anos de Fusquinha. Chegou? Agora eu cheguei em graça, nossa, uma Ferrari, eu não sei nem onde acende o farol. Chegou o que eu estou querendo dizer? O importante é que você está de Ferrari, irmão. Eu vou te ensinando a mexer nela. Efésios 1, 7. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Eu não sei nem o que é, mas eu sei que eu tenho a redenção pelo sangue. A remissão dos pecados. Ah, agora falou o que é redenção. Diga, eu tenho a redenção. Capricha, diga. A remissão dos pecados. O que é redenção? A remissão. Aí a pessoa fala, mas o que é remissão? Vem de remir. E o que é remir? Tirar. Quem está entendendo? Semana passada eu fui na oficina com o carro e o mecânico é da Assembleia, né? Aí estava lá arrumando o carro, era segunda-feira, ele falou assim, ele sabe que eu sou pastor, mas eles gostam de falar a frase, né? Essa frase é, não sei se eles são comissionados para falar isso, de repente ganha alguma comissão, né? De repente o pastor falou, cada vez que você falar essa frase, você vai ganhar R$5. Que frase? Eles gostam de falar, olha, todos nós somos pecadores. Fala ou não fala? Você conhece algum irmão da lei? Lembra aí?
Eles não falam assim. Não, conversa vai, conversa vem. Eles não soltam, sabe? Ó, o dia tá bonito, tal. Você viu? Mas todos nós somos pecadores. Aí fui arrumar o carro e o irmão falou, o pastor pregou ontem lá e disse, você sabe, né? Ele já mudou de assunto, só para falar. Todos nós somos pecadores. Aí ele voltou no assunto. Pegou. Não tem nada contra o irmão. É irmão. Mas ele não conhece, ele não sabe que ele tem. Ele não sabe que ele tem o quê? A redenção. A saber, a remissão dos pecados. Qual que é o tema hoje? O que é? Diga, o que é redenção? Diga, é a remissão dos pecados. E o que é remissão? Diga, tirar. Diga, Jesus me deu a redenção. Diga, Jesus. Diga, Jesus tirou os meus pecados. É isso que é a redenção. Fazem 25 anos que eu conto essa historinha aqui, ó. Eu tive uma professora de matemática na 4ª série e ela me ensinou algo, estou com 50 já e não esqueci ainda. Ela me ensinou, Joãozinho tinha 10 laranjas e ele deu todas as laranjas para Maria. Marcos, com quantas laranjas Joãozinho ficou? Com quantas? Ele tinha 10, deu todas. Quantas ele ficou? Se nós tínhamos pecados, Jesus remiu os pecados, cancelou os pecados, tirou os pecados. Quantos pecados você tem? Está claro ou não está claro? Agora, vocês há de entender. Alô, presta atenção no que eu vou falar. Vocês há de entender que existe uma luta, uma batalha. Não é contra o diabo, o demônio, esse negócio. Não é isso aí não. Mas que luta que existe? Que batalha? Contra a tradição. Ou seja, a tradição religiosa é tão forte que os filhos de Deus deixam de crer na palavra de Deus. Alô, estou com ela aqui, ó. Os filhos de Deus deixam de crer na palavra de Deus para crer na palavra que a tradição diz. A tradição diz que todos somos pecadores. É a tradição que fala isso, não é a palavra de Deus. Quem diz isso é a tradição. A palavra diz que nós temos a redenção dos pecados. Quem está entendendo? Você consegue entender que abre 2 Coríntios 4. Abre aí. Vou te mostrar essa batalha, essa luta aí. Aqui, ó. 2 Coríntios 4. O que é redenção? Diga, a remissão dos pecados. Diga, em Cristo eu tenho a redenção. Diga, em Cristo Ele tirou os meus pecados. Está claro ou não está claro? Você vai encontrar pessoas que vão falar, então você não tem nenhum pecado? Você não tem nenhum defeito? Opa, aí já misturou os assuntos. Você perguntou se eu não tenho nenhum pecado? Não. Defeito? Claro, tenho incontáveis. Imperfeições? Estou cheio. Vocês já devem ter visto várias. Mas não joga na minha cara que eu jogo as que eu vi também em você. Vamos ficar quietinho aí, né? Vamos nos respeitar. Amém? Combinado? Toca aí. Você me respeita, eu te respeito. Se você falar dos meus defeitos, fala do seu. Você fala das minhas imperfeições, fala da sua. Mas a graça nos ensina a não conhecer ninguém segundo a carne. Tá claro? Ou você não tem defeito? Eu também tenho. Você não fala do meu, eu não falo do seu. Amém? Não vou falar que seu cabelo tá feio, tá? Vai começar, né? Aí você fala da minha barba. Você fala do meu jeito, eu falo do seu jeito. E aí? Vamos parar por aqui, né? Não vou mexer nisso aí não. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 4, veja na sua Bíblia. Quem já achou? 2 Coríntios 4, versículo 3. 2 Coríntios, eu vou te mostrar qual que é a batalha que existe, a luta. 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, claro que está encoberto.
O que tem de evangélico com a Bíblia nas mãos, o que tem de católico, filho de Deus, é filho de Deus, com as Bíblias nas mãos. Mas o evangelho está encoberto, com Bíblia nas mãos e tudo. Católico há 40 anos, igual abençoado ali atrás, 59 anos católico, e o evangelho estava encoberto. O que quer dizer encoberto? Estava com a Bíblia nas mãos, mas não enxergava. Não enxergava o quê? Nem entendia, nem sabia que já era salvo pela graça. Porque o Papa não falou, o bispo não falou, o padre não falou, não sabia que era abençoado, não sabia que tinha anjos em favor, não sabia que não perdia a salvação, não sabia de nada. Porque o evangelho estava encoberto, mas a tradição sabia a risca. Dia do São Jorge, dia de São não sei o quê, dia de não sei o que lá, o dia de carregar a estátua na rua, isso aí sabia tudo, mas a revelação não sabia. Então veja aqui, ó, 2 Coríntios 4, versículo 3. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, e as pessoas pensam que é o diabo, o Deus deste século, né? Como é que vai ser o diabo, o Deus desse século, se o diabo foi aniquilado? Então já não é ele. Está claro ou não está claro? Não, agora não, depois. 2 Coríntios 4, verso 4, depois, agora não dá. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. O que é um incrédulo? Aquele que não crê no que está escrito. Me levanta quem tem uma Bíblia, levanta. Pronto. Agora presta atenção na pergunta. Eu estou lendo o que está escrito ou estou inventando tudo da minha cabeça? Estou lendo o que está escrito. Se eu estou lendo o que está escrito e você está conferindo aí, se você é uma ovelha de verdade, você vai duvidar, amém? Você vai o quê? Você vai crer. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 4, olha lá, ó, verso 4. Se o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e o Deus desse século pode-se dizer que é a tradição. Por quê? Porque as pessoas creem mais na tradição religiosa do que na palavra de... Crê ou não crê? Abençoados, se vocês souberem como que esse assunto é seríssimo. Você prega para um católico, filho de Deus, vamos deixar bem claro, hein? O católico é filho de Deus, tem o Espírito de Deus. Está claro ou não está claro? Você fala para um católico, e um pentecostal? É filho de Deus, tem a Bíblia. Você fala com ele? Não. Como não? Está escrito assim. Não, não é bem assim. Como que não é bem assim? Está escrito assim. O que é isso aí? A tradição está vencendo a palavra de Deus. E isso não pode acontecer. Me dá um sinal quem está entendendo. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Por quê? Se a palavra de um homem, vou começar por mim. Se a palavra de um homem, apóstolo, bispo, pastor, profeta, papa, até o anjo Gabriel, se a palavra de alguém que não é o próprio Deus está acima da palavra de Deus, então Deus não funciona em sua vida. Deus não opera em sua vida. Jesus disse: de quem você obedece, é desse que você é senhor. O meu Senhor não é um homem. O meu Senhor não é a tradição de uma igreja. Oh, mas nós já temos 1.500 anos, pode ter 500 mil. O meu Senhor tem nome, Jesus Cristo. Está me entendendo? O meu Senhor, mas nós sempre, já fazem 50 anos, pode fazer 1000. O que rege a minha vida, o que prova que alguém é guiado pelo Espírito Santo é quando ele é guiado pela palavra, como está escrito. É a prova que ele é guiado pelo Espírito de Deus, quando ele anda pela palavra de Deus. Segundo Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por que a tradição segue, hein? Se você der ouvido à tradição... O que é uma tradição? Parabéns a você, é uma tradição. Em inglês, Happy Birthday to you. Em português, parabéns a você. Isso é uma tradição que está na terra, está no mundo. Evangélico canta, incrédulo canta, ateu canta, crente canta. Isso aí virou uma tradição. Um costume, tradição, algo de décadas, de séculos, vira uma tradição.
mas nada está acima e nem pode estar da palavra de Deus. Se a tradição estiver acima, ou seja, se você estiver andando pela tradição e não pela palavra, então a tradição que é o seu Deus, e eu quero vê-la te salvar. Eu quero ver a tradição te dar entendimento. A irmã com 59 anos de tradição não entendia nada. Porque a tradição religiosa não é um entendimento, é um sistema que te governa, que te manipula, que te proíbe de pensar. Quando eu comecei a pensar, eu comecei a entender, e aí eu vi Deus em minha vida. Lendo a Bíblia, Deus me abençoou. Peraí, Deus me abençoou? Como que Ele fez isso? Em Cristo Jesus, quando Ele morreu. Então, eu comecei a entender. Pela graça sois salvos. Mas como que eu sou salvo? Que eu pensei que era porque eu... Não, pela graça. Então não fiz nada, não. Quem fez? Jesus. Então por isso que a Bíblia diz que toda a glória é para... É claro, porque foi Ele que te deu a vida eterna. Então a glória é para Ele. Falei, comecei a entender. Fala para o seu irmão, quem pensa, entende. E o sistema impede as pessoas de pensar. Vai para 2 Coríntios 10. Vira algumas páginas. Olha a guerra aqui, ó, que Paulo falou. Olha a luta aqui, ó. 2 Coríntios 10. Eu não posso, ao vivo eu não posso interromper. Amém, abençoados? Agora eu não posso responder pergunta porque eu estou ao vivo. Se é numa quarta-feira é diferente, mas domingo eu não posso. 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, verso 4. As armas da nossa milícia quer dizer guerra, luta, batalha. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? 2 Coríntios 10, versículo 5. Derrubamos raciocínios. Uma fortaleza é um raciocínio. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 1, 10. Não, aí está errado. 8 menos 1 é 10. Esse raciocínio está errado. Não, porque eu sou salvo, porque depois que eu, então por causa que eu, então eu... Não, esse raciocínio está errado. Quem está entendendo? Isso é uma fortaleza. Mas eu sempre pensei assim, então sempre pensou errado. Por quê? 8 menos 1 não é 10. Está claro? Está claro? Raciocínio. 8 menos 1, 7. Como 10? Não, porque o pastor falou que é 10, já faz 35 anos que eu estou lá. Ele sempre falou que 8 menos 1 é 10. Então ele está falando coisa errada, porque não é o que a Bíblia diz. Quer que eu traduzo? O pastor sempre diz que nós somos pecadores, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem a redenção em Cristo, a remissão dos pecados. Mas eu sempre ouvi que nós somos. Então você sempre ouviu errado. Quem está ciente disso? Está ciente? Sempre ouviu errado. Pastor, aquele negócio de Deus te abençoe. Como é que fica agora, hein? Minha avózinha, benção, avó. Vai mexer com a tradição, né? Dá um sinal quem está entendendo. Vai mexer com a tradição? Benção, avó, benção, pai, benção, mãe, benção, tio. Pastor, eu tenho até afilhado. E ele me pede a bênção. Eu estou em graça, o que eu vou falar? Abençoado. Não é Deus te abençoe. Benção, pai, abençoado. Benção, mãe, abençoado. Quem entendeu? Quem entendeu? Você não pode deixar a palavra de Deus para viver da tradição. Mas a tradição diz, eu não quero nem saber o que a tradição diz, irmão. Eu quero saber o que Deus diz. É só o que interessa, irmão. Quer que eu seja mais claro? Alô, quem está com sede, ele não está preocupado se o copo é de ouro, se o copo é de prata, se o copo é de plástico. Não tem copo, bebe na mão, está com sede. Não tem mão, ele é maneta. Cachorro também não tem mão. E vê se ele morre de sede. Quem tem sede não está preocupado com o copo. 2 Coríntios 10, 5.
2 Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios. Diga bem forte, derrubamos raciocínios. Diga, a verdade. Vamos deixar claro, para ninguém pensar mal. Então você quer a verdade? Nunca falei isso, nunca pensei e nunca dei a entender. Eu não sou a verdade, mas eu te apresento a verdade. Eu posso morrer, mas a verdade continua, permanece. Paulo morreu, mas a verdade continua. Ela permanece. Então a verdade não é um homem. A verdade não é um lugar. A verdade é o que está escrito que não pode ser mudado. Mas sempre me falaram, então sempre te falaram errado. Mas desde criança me ensinaram, então desde criança te ensinaram errado, porque está dizendo outra coisa aqui. Por favor, só me dá um sinal quem está entendendo, eu preciso saber disso. Tá claro? Eu não estou aqui falando de mim. Vocês têm que crer em mim, porque eu... Não sou eu estou fora da jogada, é o que está escrito. Por isso que nós oramos com a Bíblia, você colocou a mão na Bíblia, para que Deus nos fizesse entender a palavra dele. Não é para Deus te fazer entender o que eu penso. Não é para Deus te fazer entender o que eu acho. Para Deus te fazer entender a palavra dele. Se eu gosto de pipoca doce ou pipoca salgada, isso é um problema meu. Se eu bebo água, se eu bebo laranjada, se eu bebo limonada, isso é um problema meu. O que eu como, o que eu não como, problema meu. Não orei para você entender a mim, o que eu como, o que eu bebo. Para você entender a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Segundo Coríntios 10:5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do pastor Marcos, amém? Conhecimento de quem? Fala para o seu irmão, aí está a batalha. Está entendendo a batalha? Você vai encontrar pessoas na terra, abre um parênteses, filhos de Deus, fecha parênteses, que estão acreditando, que estão crendo, que estão se doando, que estão dando suas vidas de boa intenção, eu acredito, na tradição. E a tradição está equivocada. A tradição está errada. Pior, a tradição está anulando a palavra de Deus, pisando em cima. E prevalecendo a tradição de décadas, de séculos, de gerações, não interessa, a palavra de Deus permanece para todos sempre. Nada pode estar acima dela. Mas está. O que é redenção? Vamos para Colossenses capítulo 1, por favor. Já te mostrei que existe uma batalha. Essa batalha não é luta contra o diabo, não é luta contra o demônio. Não, essa batalha é a verdade contra a mentira. Diga bem forte, qual a verdade? Que em Cristo você tem a redenção. Ou seja, a remissão dos seus pecados. Essa é a verdade, eu acabei de ler. Diga, qual que é a mentira? Que você é um pecador. Mas então você não tem nenhum defeito? Já falei que tenho, muitos. Então você não tem nenhuma imperfeição? Tenho muitos defeitos e imperfeições. Mas pecado diante de Deus não. Porque se eu tiver pecado, eu não tenho o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não habita onde há pecado. Ou você tem o Espírito de Deus ou você tem pecado. Se você tem o Espírito de Deus, você não tem pecado. Se você tem pecado, você não tem o Espírito de Deus. E por consequência você é um filho da perdição. Só quem está entendendo? Olhem para mim. E aí, irmão? Você vai crer ou vai sair correndo agora? Nossa, o negócio agora enquadrou mesmo, hein? Ou eu tenho o Espírito Santo ou eu tenho pecado. É isso aí mesmo, um dos dois, irmão. 1 Coríntios 15. Se você tem pecado, Cristo não ressuscitou. E é vã a vossa fé. Já leu? 1 Coríntios 15. E como é que você vai ter algo que Cristo redimiu? Que Cristo, não é a igreja, não sou eu, não foi uma oração, Cristo tirou de você. Colossenses 1, verso 13.
Veja em outro texto. Paulo falou sobre isso várias vezes. Colossenses 1, verso 13. Quem já achou, diga amém. Colossenses 1, 13. Vamos ler o 12. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Coloca o dedo no verso 13. Colossenses 1, 13. E que nos tirará, quem sabe, talvez um dia. Não é isso? Irmão, você não pode mudar a Bíblia, irmão. Colossenses 1, 13. Quem está com a Bíblia aberta aí, ó. E que nos tirará. Tirará futuro? Tira presente? Tirou o passado. Eu fui na escola algumas vezes. Presente, futuro, presente, passado. Passado, presente, futuro. Vê na sua Bíblia. Tirará futuro. Tira presente. Ele não tira agora, hoje. Não tirará e nem tira. Verbo no passado, ele tirou. Mas como que ele tirou? Você não estou nem sabendo de nada. Eu não preguei esses dias. O modo que você crê não altera o que Deus estabeleceu. Preguei ou não preguei aqui? Pastor, não estou nem sabendo, não, irmão. Não muda nada, você sabe ou não, tá? Ele já tirou. Tá claro? Pastor, estou chegando agora, não estou nem sabendo o que está rolando aí. O que está rolando é que ele tirou os seus pecados. Uma linguagem fácil de entender. Morou? Morou é velho, né? Morou é nos 60, né? Você é do tempo do Morou? Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou, verbo no passado, já fez isso, talvez você não sabe, talvez você não entende, mas no problem mesmo, não muda nada se você não entende, porque ele já tirou e já transportou. Nossa, pastor, tô nem sabendo de nada, eu sei que eu me sinto tão bem aqui, é porque ele já transportou. Pastor, quando eu venho aqui, uma coisa gostosa, é porque é a graça, né? Não tem condenação, ninguém fala que você vai para o inferno, ninguém fala que o diabo está na sua vida. Pastor, que eu gosto tanto de vir aqui, claro, ele já te transportou, Colossenses 1,13, te transportou para o reino do Filho do seu amor, 14, em quem temos, de novo ele falando, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção. Como? Pelo seu sangue. O que é a redenção? A saber, a remissão dos pecados. Diga obrigado, Senhor. Agora, das duas, uma, né? Das duas, uma. Estou com uma Bíblia aqui, para ninguém falar que é só essa Bíblia. Estou com outra Bíblia aqui, para ninguém falar que é só essa Bíblia. Tem mais uma Bíblia aqui, para ninguém falar que é só essas três. Estou vendo mais uma, duas, três, mais 4 Bíblias ali, ó. Fora que vocês têm em mãos. Quem está certo? A palavra de Deus, que diz que Ele tirou o seu pecado? Ou a tradição que diz que você é um pecador? Agora é com você, irmão. Agora é com você. Todo problema está porque os filhos de Deus não lê a palavra de Deus. Levanta a mão quem entendeu o que eu falei. Não lê, irmã. Não lê. Coloca a Bíblia no para-brisa do carro. Aquela Kombi velha do caramba, sabe? Ferro velho. Põe a Bíblia bem no meio. Para quê? Na estante, a Bíblia aberta. Na cabeceira da cama, a Bíblia aberta. Chaveirinho da Bíblia no bolso. Nossa, que misticismo. Que feitiçaria. Uns andam com amuleto, pé de coelho, pé de cabra, trevo de 4 folhas. O outro anda com uma biblinha de chaveiro. Para quê? O outro pendura uma Bíblia. Para quê? O outro coloca. Para quê? Você precisa ler. Você precisa conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade te dará entendimento. Você precisa ler. Vê se você consegue enxergar. Uma coisa é ver com os olhos carnais. Outra coisa é enxergar o que está por trás
de Colossenses 1,14. Dá uma olhada aí. Na sua Bíblia. Eu tenho várias aqui, mas vê na sua. Vê se você consegue enxergar. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quer saber o que é redenção? A saber, a remissão dos pecados. Remissão. Tirou. Vai para Colossenses 2. Página do lado. Colossenses 2. Versículo 13. Eu vou ler na Bíblia Católica. Vou fechar essa aqui, ó. Vou fechar essa. Vou ler na Bíblia Católica, porque vai que eu estou, né? Então vamos ler na Bíblia Católica, tá aqui, ó. Né? Edição, vamos deixar bem claro. Edição Ecumênica Barça. Bíblia Pastoral, né? Então, vamos lá. Colossenses 2. Será que tem Colossenses aqui? Deixa eu ver. Lucas. Vai que não tem, de repente não tem, né? Então, aqui. Atos. Tem Atos também, né? Vamos ver. Coríntios. Coríntios fala que o Espírito Santo habita em nós. Efésios aqui, Efésios tem, ó. Somos salvos pela Gálatas. Mas eu quero Colossenses. Ao Filipenses tem. Aqui. Colossenses 2:13. Coloca o dedo no... Vamos ver o que diz a Bíblia Católica, edição Ecumênica Barça. Porque se a Bíblia Católica diz, então o povo católico precisa começar a crer na palavra de Deus. E deixar de crer na tradição dos homens. Ou da igreja, ou seja lá de quem for. A tradição pode estar errada. Olhem para mim. A palavra de Deus não. Quem crê, levanta a mão e diga amém. Você consegue me entender, abençoado? Porque a tradição é criada por homens. E os homens morrem. Diga, mas a palavra permanece para sempre. Ah, mas no século passado o homem falou, esse homem já morreu. Mas em 1500 o Papa diz, esse Papa já morreu. Mas em 1400 o cardeal, o bispo já morreu. Diga bem forte. E a palavra permanece para sempre. Pode aplaudir. O homem morre, mas a palavra fica. Colossenses 2:13. Na Bíblia Católica. Veja na sua Bíblia. Vou ler a Bíblia Católica. Colossenses 2:13. Tenho mais 5 minutos. E a vós que estáveis mortos. Colossenses 2:13. E a vós que estáveis mortos em... Olha o verbo no passado. Estáveis. Não é estão no presente. Estáveis. Colossenses 2:13. E a vós que estáveis mortos em vossos pecados e nos vossos delitos, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando-nos todos os pecados. Para aí. Cadê o Papa? Cadê o bispo? Cadê o cardeal? Cadê o padre? Cadê o professor do catecismo? Que ensina uma oração a dizer: rogai por nós pecadores. Se eu estou lendo na Bíblia deles, em Colossenses 2:13, que Cristo perdoou todos os nossos pecados, como que eu posso falar, perdoa os nossos pecados, se ele já perdoou todos? A Bíblia deles diz isso. Pastor, o que você tem contra eles? Nada. Contra a mentira, eu tenho contra. Contra o ensino errado, eu tenho contra, porque a igreja de Deus está lá. Os filhos de Deus estão lá. E eles têm o direito, como nós, de conhecer e de ouvir a verdade como ela é. Não podem morrer enganados. Se quiser ser enganado, problema de cada um. Mas antes de morrer tem que ouvir. Você consegue me entender? Digam comigo. É direito de todo filho de Deus. Bem consciente, hein? Diga, é direito de todo filho de Deus conhecer a verdade. Não é exclusividade para o Papa, não é exclusividade para o cardeal, não é exclusividade para o apóstolo, não é exclusividade para o profeta, para o pastor, para quem? Não é. É direito de todo filho de Deus na face da terra conhecer
A verdade, se ele vai viver ou não, cada um leva o seu fardo. Mas é direito legal de todo filho de Deus conhecer a verdade. E a verdade diz que Cristo tirou todos os seus pecados. Então diga comigo, o que é redenção? Capricha e diga, é a remissão dos meus pecados. Fala para o seu irmão, a redenção é a remissão dos teus pecados. Toca no seu irmão e diga, em Cristo você tem a redenção. Vamos terminar? Para terminar, 1 Coríntios 15. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 15, para terminar. Para mim não muda nada, irmão. Leia a Bíblia católica, leia a Bíblia evangélica, leia a Bíblia Testemunho de Jeová. Não muda nada. Contanto que você mostre na Bíblia católica, mostre na Bíblia evangélica, mostre na Bíblia Testemunho de Jeová que há uma graça em Cristo. Salvação, perdão, justificação. Se você mostrar isso, não tem problema. Você consegue me entender? Quem consegue me entender? Eu estou lendo aqui a Bíblia católica. Eu não li Colossenses 1,13? Eu não li Colossenses 2,13? Eu li Colossenses 1,13, 14. Estou vendo a Bíblia católica. Que eu quero que vocês entendam que não muda nada ler a Bíblia católica aqui ou na paróquia, ou aonde for que... Não muda nada. A palavra de Deus tem que chegar nos ouvidos dos filhos de Deus. Ô pastor, o que eu estou percebendo então que é eles que não falam. É isso mesmo. Quem está entendendo? Mas por que eles não falam? Porque eles dão mais valor para as tradições. Olha, vamos pular a amarelinha no dia de São João. Irmão, nem tem São João na Bíblia, irmão. A padroeira. Qual padroeira? A Bíblia não fala de padroeira. Estou falando besteira? É só mostrar na Bíblia. Eu estou com a Bíblia católica aqui, ó. Estou com a Bíblia católica aqui. Aonde a Bíblia fala de padroeira? É uma pergunta. Não, porque nós sempre. Ah, vocês sempre, né? Mas não é a Bíblia. É vocês, então, não é a palavra de Deus. Ah, entendi. Ah, então é uma tradição de vocês. Ah, é. Mas essa tradição está errada. Porque quando você denomina alguém como padroeira, você está tirando o lugar de Jesus. Não existe senhora. Existe Senhor. E é Jesus, no seu manto e na sua coxa tem um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu nome é Jesus Cristo. Todas as Bíblias falam isso. Alguém consegue entender que eu estou sendo racional? Consegue? Pastor, você está falando mal de quem? De ninguém. Estou te mostrando um ensino errado e um ensino verdadeiro. Está claro? Estou te mostrando. A tradição diz uma coisa, a palavra diz outra. Para terminar em 1 minuto, 1 Coríntios 15. O assunto hoje foi, o que é redenção? Diga, é a remissão dos meus pecados. Levante a mão e diga, e em Cristo, eu não tenho pecados. Está claro ou não está claro? Eu disse que você não tem defeitos? Eu disse que você não tem imperfeições? Eu disse que você não tem pecado diante de Deus. Porque se você tiver pecado, você não é salvo. Se você tiver pecado, você não tem o Espírito de Deus. E aí? E agora? Nossa, pastor, o negócio... Claro que é sério. Os dois juntos não tem como. Para terminar, 1 Coríntios 15. Quem já achou, diga amém. Olha lá, ó. 1 Coríntios 15, versículo 16. Tem gente que fala que os mortos não vão ressuscitar, né? Não, pastor, morreu, acabou. Não é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado, porque Cristo morreu. Morreu ou não morreu? E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele continuou morto, amém? O que a Bíblia diz? Que ao terceiro dia ele ressuscitou, mas depois de uma semana ele morreu de novo, amém? Ele morreu, ao terceiro dia e depois morreu de novo.
Ele está o quê? Faz uma semana que ele está vivo? Um mês? Faz séculos que ele está vivo. Está claro ou não está claro? Para terminar, Coríntios 15, 16. Se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Coloca o dedo no 17 para fechar com chave de ouro. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Traduzindo, todos vocês estão perdendo tempo de crer em Jesus. Porque antes de Jesus, todos eram pecadores e morreram pecadores. Mas ele veio para tirar os pecados. Mas você ainda tem, então ele morreu em vão e você está perdendo o seu tempo. Só que interessante, né? Como é que você está perdendo o seu tempo se você tem um gozo dentro de você? E esse gozo só o Espírito Santo pode dar. E se o Espírito Santo está aí, está claro que não tem pecado aí. Se o Espírito está aí, não tem pecado. Se tivesse pecado, ele não estava aí. Se ele está aí, é porque você não tem pecado diante de Deus. Está claro ou não está claro? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.